Esse relógio de pulso marcava 15h47 quando encontrei ele no fundo do guarda-roupa da minha mãe. E continuou marcando 15h47 quando descobri por que ele nunca mais andou. Porque algumas coisas a gente não conserta. A gente guarda quieto como lembrança de um momento que não pode voltar atrás. O relógio era pesado, daqueles antigos, de mostrador branco e pulseira de couro marrom já rachada pelo tempo. Parecia caro, importante, o tipo de coisa que um homem ganhava quando se aposentava ou em aniversário de casamento. Tinha uma inscrição minúscula na tampa de trás que eu só consegui ler quando aproximei da luz. Para que cada segundo conte. M. Era minha mãe, Mariana. Tentei dar corda. Girei a coroa lateral, senti a resistência da mola, aquele clique familiar. Nada. Os ponteiros continuaram ali, presos, apontando para o mesmo lugar que provavelmente apontavam há décadas. 15h47. Foi quando percebi. Tinha pilha. O relógio era automático, mas tinham tentado adaptar um mecanismo à pilha nele em algum momento. Abri o fundo com cuidado e lá estava. Uma pilha novinha, da marca Boa, que provavelmente não tinha nem 2 anos. O relógio não parou por falta de pilha. Ele parou porque alguém fez ele parar. Isso foi há 3 semanas, numa tarde de sábado, em que minha mãe tinha viajado para o interior visitar a irmã dela. Eu tinha ido no apartamento dela buscar umas roupas que tinha deixado lá. Desde que me mudei, ainda guardava algumas coisas na casa dela, sabe como é? Aqueles objetos que a gente não usa mais, mas não consegue jogar fora. Foi procurando um casaco específico que abria a porta do guarda-roupa do quarto dela. E lá no alto, numa prateleira que eu nunca tinha reparado direito, tinha uma caixa de sapatos velha, da marca de tênis que meu pai costumava usar. Meu pai morreu há 17 anos. Eu tinha 12. Peguei a caixa meio sem querer, meio curiosa. Soprei a poeira da tampa. Quando abri, o cheiro me pegou de jeito. Aquele perfume que ele usava, ainda levemente impregnado no papelão depois de quase 2 décadas. Meu peito apertou. Dentro tinha coisas dele, coisas que minha mãe tinha guardado e nunca mais mexeu. Uma carteira velha, vazia, um chaveiro com um brasão do time dele, fotos, 3, 4 amareladas. Um maço de cigarros antigo, ainda lacrado. Ele tinha parado de fumar 1 ano antes de morrer. E o relógio? Peguei o relógio com cuidado, como quem pega algo que pode quebrar só de olhar. A pulseira de couro estava ressecada, quebradiça. O vidro do mostrador tinha riscos finos, daqueles que vêm de anos de uso, e os ponteiros, parados, congelados. 15h47. Você já encontrou um objeto de alguém que você perdeu e sentiu que tinha uma história ali? Aquele tipo de coisa que você segura e sabe que significa mais do que aparenta? Fiquei ali, sentada no chão do quarto da minha mãe, segurando o relógio do meu pai. Lembro dele usando esse relógio. Lembro de ficar olhando para os ponteiros andando quando ele me pegava no colo. Lembro de perguntar as horas para ele, só para ver ele levantar o pulso e dizer 3h15, princesa, ou hora do almoço. Mas não lembrava desse relógio parado. Levei ele comigo para casa. Não falei nada para minha mãe. Nem sei porquê, mas alguma coisa me disse para não falar. Como se aquilo fosse um segredo que ainda não estava pronto para ser revelado. Passei a semana obcecada. Tentei dar corda de novo várias vezes. Tentei trocar a pilha por uma novinha. Tentei bater de leve na lateral, aquele truque velho que meu avô fazia com relógios emperrados. Nada funcionou. Quinta-feira, levei num relojoeiro perto do trabalho. Seu Osvaldo, um senhor de uns 70 anos, cabelo todo branco, óculos de grau grosso pendurado numa correntinha no pescoço. Esse aqui é um Tecnos antigo, hein? Ele disse, virando o relógio nas mãos. Deve ser dos anos 90. Era do meu pai. Ele me olhou por cima dos óculos, entendendo na hora que aquilo não era só um relógio. Deixa eu ver aqui. Abriu o fundo com aquelas ferramentas minúsculas. Ficou uns 5 minutos mexendo, olhando, testando.
depois fechou e me devolveu. Ó, o mecanismo está intacto, a pilha está boa, não tem nada quebrado, nada travado. Então por que não funciona? Porque alguém parou ele, de propósito. Ele apontou para um parafusinho minúsculo dentro do relógio. Vê isso aqui? Está apertado além do necessário. Isso trava o mecanismo completo. É feito para deixar o relógio congelado num horário específico. Senti um frio na espinha. Por que alguém faria isso? Ah, filha, seu Osvaldo suspirou, com aquele jeito de quem já viu muita história dentro de relógio. Geralmente, quando alguém para um relógio assim, é para marcar um momento. Alguma coisa importante que aconteceu naquele horário. Pode ser bom ou ruim, mas é sempre importante. E dá para voltar a funcionar? Dá, é só desapertar o parafuso, mas... Ele me olhou sério. Antes de fazer isso, talvez você queira descobrir por que ele foi parado. Se fosse você, voltaria para casa e perguntaria para alguém ou deixaria como estava. Mas eu não conseguia deixar como estava. Naquela noite, liguei para minha mãe. Ela tinha voltado da viagem, estava em casa. Mãe, posso passar aí? Claro, filha. Aconteceu alguma coisa? Não, só quero conversar. Cheguei lá com o relógio no bolso da jaqueta, pesado, lembrando o tempo todo que ele estava ali. Minha mãe fez chá, aquele de hortelã que ela gosta, e a gente sentou na varanda. Mãe, encontrei uma coisa no seu guarda-roupa. Vi a expressão dela mudar. Ela já sabia. Tirei o relógio do bolso, coloquei na mesa entre nós. Ela olhou para ele e os olhos encheram d'água na hora. Você abriu a caixa. Abri? Desculpa, eu não sabia que... Tá tudo bem. Ela pegou o relógio com as duas mãos, do jeito que a gente pega coisas frágeis. Eu sabia que uma hora você ia encontrar. Ficou olhando para os ponteiros. 15h47. Por que ele tá parado, mãe? Ela respirou fundo, limpou uma lágrima que escorreu. Porque foi a hora que seu pai morreu. O mundo ficou em silêncio. Até o vento pareceu parar. Ele teve um infarto no carro voltando do trabalho. Alguém ligou para o SAMU, mas quando chegaram, já era tarde. O relógio dele continuou funcionando, sabe? Mesmo depois. Eu peguei do hospital, trouxe para casa, e ele continuava andando, tic-tac, como se nada tivesse acontecido. Ela girou o relógio nas mãos, tocando a pulseira gasta. E eu não suportava. Não suportava ver aquele relógio andando enquanto seu pai tinha parado. Não suportava ver o tempo passando, os dias virando semanas, os meses virando anos, enquanto ele ficava para trás, congelado no passado. Então você parou o relógio. Pedi para o relojoeiro, uns 2 meses depois do enterro. Pedi para ele parar no horário exato, 15h47, a hora que disseram que ele tinha... Ela não conseguiu terminar a frase. Segurei a mão dela. Estava tremendo. Durante muito tempo, eu olhava para esse relógio todo dia, todo santo dia, como se enquanto ele marcasse aquele horário, uma parte do seu pai ainda estivesse aqui, presa, comigo. Por que nunca me contou? Porque era loucura, filha. Ela riu, mas era um riso triste. Eu sabia que era loucura parar um relógio, guardar ele como se fosse, sei lá, como se fosse um altar. Mas eu precisava ter alguma coisa que não seguisse em frente, porque eu tinha que seguir. Você precisava de mãe, precisava de comida na mesa, de roupa lavada, de ajuda com lição de casa. Eu não podia parar, mas o relógio podia. O que você acha que esse relógio tentou guardar por tanto tempo? Deixa sua teoria nos comentários. Ficamos ali na varanda, em silêncio, só segurando o relógio entre nós. E foi aí que ela contou o resto da história. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Seu pai odiava esse relógio. Como assim? Ele achava pesado, desconfortável. Mas eu tinha dado de presente no aniversário de 10 anos de casamento. Gastei um dinheiro que a gente não tinha. Parcelei num carnê e coloquei aquela mensagem, para que cada segundo conte. Porque eu queria que ele lembrasse, sabe? Que cada momento importava, cada segundo que a gente tinha junto. Ela sorriu, um sorriso minúsculo,
cheio de saudade. E ele usou. Usou todo dia, durante anos, mesmo achando desconfortável, mesmo preferindo os relógios digitais baratos que ele comprava na feira. Usou porque eu tinha dado, porque ele me amava. Ele estava usando no dia que... Ela assentiu. Tava. Quando me devolveram as coisas dele do hospital, o relógio veio junto. E eu pensei, pelo menos ele estava usando. Pelo menos, nos últimos momentos, ele estava carregando uma prova do amor da gente. A voz dela falhou. Minha também. Então eu parei o relógio e guardei. E toda vez que a vida ficava difícil demais, toda vez que eu achava que não ia aguentar, eu abria aquela caixa e olhava. Olhava para aquele 1547 e lembrava. Ele existiu. A gente se amou. E por um tempo, foi lindo. Se essa parte te tocou, se você também já perdeu alguém e entende esse vazio, deixa um. Voltei para casa naquela noite com o relógio ainda comigo. Minha mãe tinha deixado eu levar. Faz o que quiser com ele, ela disse. Né, pode consertar, pode guardar, pode jogar fora. Eu acho que está na hora de deixar o tempo andar de novo. Fiquei 3 dias olhando para aquele relógio em cima da minha cômoda. 15h47. Tic-tac que não existia. Tempo que não passava. Pensei em levar de volta no seu Osvaldo, pedir para ele desapertar o parafuso, fazer os ponteiros voltarem a andar. Seria tão simples, tão simbólico também. Deixar meu pai finalmente seguir em frente, deixar aquele momento preso se soltar. Mas não consegui, porque entendi uma coisa. Esse relógio não era sobre o tempo, era sobre o amor. Sobre uma mulher que amou tanto que precisou parar o mundo inteiro só para sentir que aquele momento ainda existia. Sobre um homem que usou um relógio desconfortável todo dia só porque a esposa tinha dado. Sobre os segundos que a gente passa junto e que, quando acabam, deixam um buraco do tamanho do universo. 15h47 não era a hora que meu pai morreu. Era a última hora que ele existiu completo. A última hora que o coração dele bateu. A última hora em que ele foi todas as coisas que ele era. Marido, pai, carpinteiro, amigo, homem que fumava escondido mesmo tendo parado, que reclamava de relógio pesado, mas usava todo dia, que fazia piada ruim, que me pegava no colo, que existiu. E minha mãe tinha parado o relógio ali, não na morte, no último segundo de vida. Hoje, o relógio fica aqui comigo, ainda parado. Ainda marcando 15h47. Tem gente que pergunta, por que você não conserta? E eu respondo, porque não está quebrado. Ele está exatamente como precisa estar, guardando um momento que não pode ser esquecido, segurando um segundo que não pode virar passado completo. A gente tenta controlar tudo, tenta seguir em frente, virar a página, superar. E está certo, a vida não pode parar. Mas às vezes a gente precisa de um objeto que pare por nós, que fique ali quieto, marcando o lugar onde algo importante aconteceu. Esse relógio não conta mais as horas, mas conta uma história sobre um homem que usou um presente da esposa todo dia, mesmo sendo desconfortável. Sobre uma mulher que parou o tempo porque não conseguia deixar o amor andar. Sobre uma filha que descobriu 17 anos depois que dor também é uma forma de cuidado. Descobri que tem objetos que a gente não conserta porque eles não precisam funcionar para ter valor. Eles precisam existir. Precisam estar ali, congelados, eternos, provando que aquilo aconteceu, que alguém existiu, que alguém foi amado. E toda vez que olho para esse relógio parado, não penso na morte. Penso naquela última hora, nos últimos 60 minutos que meu pai teve aqui, e penso que em algum lugar, de algum jeito, 15h47 ainda continua acontecendo. Meu pai ainda está vivo naquele momento, ainda está dirigindo, voltando do trabalho, pensando no que vai ter para janta, planejando o fim de semana. E enquanto esse relógio existir, marcando esse horário, uma parte dele nunca vai morrer de verdade. Porque o tempo só acaba quando a gente para de lembrar. E esse relógio não deixa a gente esquecer. Qual objeto na sua vida guarda um momento congelado?
Pode ser um relógio, uma foto, uma roupa, qualquer coisa que você não consegue jogar fora porque ela segura um pedaço de tempo que você não quer perder. Eu leio todos os comentários. E se essa história te fez lembrar de alguém, compartilha com essa pessoa. Às vezes, a gente precisa saber que está tudo bem guardar as coisas, mesmo quando parecem quebradas.